Bora lá, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora nós vamos reagir aqui o João Guilherme e também o Pilhado falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Volta Redonda por 3-1. Teve aí 2 gols do Gabigol e também um do Pedro. Inclusive o Gabigol perdeu um pênalti na partida. Mas no primeiro tempo parecia que ia acabar tudo em lambança, meu amigo, porque as alterações que fez aí o Vitor Pereira não atraiu muito aí a atenção da torcida, principalmente porque o primeiro tempo do Flamengo foi muito apagado. O Flamengo praticamente não jogou muito bem no primeiro tempo da partida, mas no segundo tempo conseguiu virar. Inclusive o Gabigol saiu aplaudido pela torcida do Flamengo. E nós vamos aqui reagir então, porque o Pilhado e o João Guilherme foram diretos na análise, falando aí sobre a vitória do Flamengo e sobre as mudanças do técnico Vitor Pereira, tá certo? Então já chega aqui, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para receber todos os vídeos do Flamengo, porque aqui é Flamengo, tá certo? E vai nos comentários e escreva aí a sua opinião referente às mudanças do Vitor Pereira. O que você achou dessas mudanças aí que o Vitor Pereira fez no Flamengo? Escreva aí nos comentários. E antes do vídeo eu quero apresentar para você uma oportunidade, você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Vai rapidinho, clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais, recebendo comissões como essa que você está vendo aí na tela. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje, créditos canal Jovem Pan Esportes e também canal João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então aqui para as notícias no Mengão. Flamengo venceu lá no estádio Raulino de Oliveira, 2-1. E aí, galera, tudo de bom para vocês? Um prazer muito grande ter a companhia. Fala, João! Flamengo acaba de vencer o Volta Redonda em Volta Redonda por 2-1, por 3-1, melhor dizendo. Gols de Gabigol e Pedro. Gabigol perdeu um pênalti, mas depois fez 2 gols, jogou muito bem, saiu aclamado pela torcida, ele é um grande ídolo. E o Pedro fez o último gol do Flamengo. A Arrascaeta, que não está, né? A gente percebe que o Arrascaeta não está ainda na sua melhor condição, mas ele, para variar, foi decisivo, né? Foi decisivo, o Arrasca, porque deu passe para o Gabigol, deu passe agora para iniciar a jogada que o Cebolinha cruzou para o Pedro. Mais uma vez, o Arrascaeta fez a diferença. Portanto, vitória do Flamengo, que é líder do Campeonato Carioca e se mantém invicto. O Flamengo tem 17 pontos, o Botafogo 16, Fluminense 16, Volta Redonda 13. Lembrando que Flamengo e Botafogo têm um jogo a menos por causa da disputa do Flamengo no Mundial de Clubes. O Flamengo jogará sábado contra o Resende de novo em Volta Redonda, e no outro final de semana vai encarar o Botafogo, provavelmente no estádio Newton Santos. Então essa é a situação do Campeonato Carioca. Flamengo líder e venceu o Volta Redonda por 3-1. Conto com a sua presença. Terça-feira tem decisão lá da Recopa Sul-Americana em Quito, que é uma dificuldade só jogar lá no alto contra o Independiente Del Valle. Dudu Campos, boa noite, João. Gabigol é monstro. Muito obrigado, Dudu, pela participação. Michael Douglas, nome de ator, hein? Boa noite a todos. Gabigol jogou muito. O Dudu está dizendo que o Arrascaeta é craque. Ele é um deboche, o Arrascaeta. Leandro Brito, dependemos completamente de Gabigol e Pedro. E eu vou além. Desde janeiro de 19, depende muito do Arrascaeta. Se você observar com atenção, a maior parte das jogadas de gol do Flamengo passam pelo pé do Arrascaeta. Ou ele faz o gol, ou ele arma a jogada. Desde janeiro de 19, quando ele chegou no Flamengo. O Vitor Pereira buscou uma formação do Flamengo com 3 volantes, para a equipe ficar mais compacta, com mais pegada, com mais marcação, e escalou no primeiro tempo Thiago Maia, Gerson e Vidal. E não funcionou. Everton Ribeiro estava no banco. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo. O Volta Redonda, que até tem uma boa equipe, hein? Tem bons jogadores, esse Lelê,
Luciano Naninho, são bons jogadores, hein? Jogadores que merecem uma observação especial. Volta Redonda criou ali situações no primeiro tempo, embora o Flamengo, que é um time que tem muita qualidade, também tenha tido oportunidade, num chute do Arrascaeta que a bola bateu na trave, depois o pênalti perdido pelo Gabigol. Mas a coisa não andou, não fluiu, o Flamengo não conseguiu se encontrar, o Gerson definitivamente não está bem, ainda não entrou no melhor da sua forma, né? Ele teve hoje uma oportunidade de arrumar um espaço ali no time do Flamengo com o Vidal e o Thiago Maia, não aproveitou, na minha opinião. O Vidal está aproveitando a chance, eu acho. Desde o jogo lá do terceiro lugar do Mundial de Clubes, que ele entrou bem. E hoje, de novo, eu acho que o Vidal jogou bem. Acho que o Vidal ele está virando titular do time do Flamengo. E temos agora, na minha avaliação, quero saber se a galera concorda, uma disputa ali entre Everton Ribeiro e Gerson. E pelo que vimos hoje, nesse momento, o Everton Ribeiro está à frente, porque ele foi melhor no segundo tempo do que o Gerson no primeiro. É impressionante a importância cada vez maior de Gabigol no contexto do Flamengo. Ele é cada vez mais ídolo, ele é cada vez mais referência, ele agora veste uma camisa de um peso incalculável, que é a 10 de Zico para tudo. Ele veste essa camisa. E ele incorporou bem isso, hein? Ele realmente incorporou o príncipe rubro-negro. Ele está muito bem. Se não vai na técnica, vai na raça, vai na entrega, vai no empenho. E ele é um grande atacante. Quando ele tem chance, ele vai lá e faz. Aliás, uma marca histórica. Gabigol igualou hoje, com os 2 gols que fez, Índio se tornou o 10º maior artilheiro da história do Flamengo. 142 gols. 142 gols. Minha gente, nós estamos em fevereiro de 2023. Ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019. Além de conquistar 11 títulos, ele tem 142 gols com a camisa do Flamengo. Pelo amor de Zico! O que é isso? E um detalhe, ele tem 26 anos. Até onde pode chegar Gabigol na história do Flamengo, hein? O céu é o limite. Ele tá aí, tá com tudo, cada vez mais identificado. Sensacional a partida do Gabigol, que foi escolhido, né, como o melhor jogador em campo hoje lá na vitória do Flamengo diante do Volta Redonda por 3-1. Quem venceu hoje também foi o Flamengo, hein? Mas o quê, gente? Chique, vocês tomaram um susto, viu? Ele é que nem aqueles efeitos sonoros que você tem em auditório. Sonoplastia. Por que xi? Ué, eu tô falando que o Flamengo venceu. Por que você fez xi? Por quê? Uma euforia. Ué, euforia? Não, mas... Pô, eu abri o programa falando que o São Paulo goleou, que o São Paulo embalado, o Galopo. Do Flamengo eu só falei. Então, quem ganhou hoje também foi o Flamengo. Depois só do Raul ali, houve o Marcos Braz puxou um couro mesmo. Volta Redonda pode esperar que essa hora vai chegar. E chegou. Você tá felizinho, né? Não, o que eu Você senti... tá sorrindo. Impressionante a secação que tem em São Paulo com o Flamengo. Você sabe que eu torço muito pro Flamengo. Que loucura. O Flamengo realmente é um eu agradeço, por sinal. Eu não entendo por que o torcedor não permite, não abre os braços pros demais. Porque a gente, como eu torci no Mundial, de coração mesmo, porque era o Brasil, óbvio. Óbvio, era o Brasil, pô. O Flávio sabe, eu sou brasileiro. Você não deu nenhuma risada? Ah, não. Quando começou aquele fotógrafo, você não riu. Sério? Deixa eu falar um negócio. Impossível. Não, mas deixa eu falar um negócio. Eu vi que o Pilhado hoje, quando tava tomando 1-0 Volta Redonda, ele já tava tenso. 1-0. Claro. Até porque eu falei isso hoje. Vou ser muito sincero. Eu jamais vou torcer contra alguém na carreira, ou enfim, mas eu não tenho nenhuma simpatia pelo que fez o Vitor Pereira. Nenhuma simpatia. Muito nobre. Eu não acho que foi nada legal o que ele fez com relação ao Corinthians. Ele teria todo o direito de sair. E eu também fiquei muito chateado com o que o Flamengo fez, eu já falei isso, porque eu acho que hoje a discussão, o Mauro César, eu concordo com muita coisa que ele diz, mas muita coisa que deveria acontecer no futebol e que deveria, né, seguir, mas não é o mundo que a gente vive. Não dá pra achar que um clube que mandou embora 2 técnicos campeões vai segurar por muito tempo.
um Vitor Pereira. Eu não acho. Acho que se o Vitor Pereira tropeçar num Carioca e se não ganhar esse título do Del Valle aí, ó, adeus. Eu não tenho essa. Eu não acho que o Flamengo demita, mas talvez ele mesmo enche o saco. Eu acho que ele vai ser porque ele vai ser. Eu acho que não. Mas eu acho que de vaidade? Porque o Flamengo já assumiu incompetência algumas vezes. E vai assumir com Paulo de novo. Souza, o Flamengo bancou, foi um vexame atrás do outro, teve que demitir. Agora o Marcos Braz já falou que ele foi um técnico contratado para temporada. Ele deu a entender. Foi pra temporada. Igual o Rogério, por paraquedas. Sim. Então, agora, os caras não têm vergonha de cometer o erro. Dependendo da pressão. Dependendo da pressão. Mas eu acho que o Flamengo não demite ainda. Agora, é uma situação que o Flamengo realmente... É o que eu falo. Tem treinador que inventa muito. O Mauro até hoje falou no programa, e eu concordo. Tem que fazer experimentações, tem que fazer experiências. Mas me desculpa, cara. Não era pra botar 3 volantes nesse time do Flamengo. O time do Flamengo não tem vocação pra jogar com 3 volantes. Contanto que jogou mal pra caramba no primeiro tempo, levou 1-0, aí ele resolve mudar de novo e o Flamengo vira pra 3-1. Ele botou Thiago Maia, Gerson e Vidal, pô. Foi. E aí o Flamengo não teve criação nenhuma. Era o Volta Redonda do outro lado. Sim, era o Volta Redonda. Isso que é o mais gritante, pô. Mas o Volta Redonda é o terceiro, pilhado. Azar, é o terceiro do Campeonato Carioca. Que desrespeito. Mas é verdade. Mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Não, e aí é o que eu falo. Aí entrou o Everton Ribeiro no segundo tempo, entraram jogadores pra soltar mais o time, o Flamengo virou. Cara, e eu repito, o Everton Ribeiro, desses jogadores ali do quarteto, vive uma excelente fase, tá? Junto com o Gabigol e com o Pedro. O que vive a pior fase é o Arrascaeta. É o melhor dos 4, na minha opinião, tecnicamente falando. Mas eu achei injusto tirar o Everton Ribeiro do time. Porque o Everton estava dando uma dinâmica do time do Flamengo no ano passado. No Mundial ninguém jogou muito bem. O Flamengo foi uma zona no Mundial, exposto, defesa aberta. E lembrando, né, Piperno? 10 gols sofridos em 4 jogos. Sendo que poderia ser mais, porque o Al Hilal perdeu um gol sem goleiro, o Al Ahly perdeu um pênalti, que por sinal o Santos defende quando não precisa. Nunca defendeu um pênalti. Braço curto do caramba no Flamengo pra pênalti. Aí, porque defendeu o pênalti. Quando precisa, ele nunca defendeu um pênalti no Flamengo. Quando não precisava. Pronto, agora pode levar o gol, ele pega. Também foi um recuo, né? Foi um recuo pro goleiro. Tirando mérito. Agora, claro. As atuações dele recentes, ele tem que ser questionado, até porque ele foi bem caro. Contra o Palmeiras, tá querendo dizer. Sim. Então, mas esse torneio vocês estão dizendo que não vai nada. Traumatizado com aquele gol lá. Não, mas também com o Al Hilal, toda bola no gol entra. Nunca vi isso. Toda bola no gol entra. Toda bola no gol entra. Então, é o que eu falo. O Flamengo exposto defensivamente, só que quem decide, como sempre. Gabigol, 2 e Pedro, 1. E já a gente vai falar do Gabigol, que entra pro ranking dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. É impressionante como o Gabigol vai se tornando ídolo da torcida do Flamengo. Depois eu vou até gerar um debate aqui. Agora, o que falar dessa partida, Piperno? O Flamengo segue decepcionando, as experiências deram errado. O que falar do Flamengo e do Vitor Pereira nesse jogo? Eu acho que a gente tem que olhar esse jogo de hoje com um pouco de cuidado, porque, primeiro, era um jogo exatamente para algumas experimentações e um time que está meio melancólico pelo insucesso do Mundial. Se o Flamengo fosse jogar com Volta Redonda numa outra circunstância, talvez fosse bem diferente. Agora, é um Flamengo deprimido pelo que aconteceu lá no Marrocos. Então a gente tem que dar um desconto em relação a isso. E eu acho que é legítimo ele fazer experiências agora. Ele está jogando o campeonato estadual contra times de um outro nível, times pequenos e tal. Então, se o time não for fazer testes agora, ele vai fazer quando? Então, em relação a isso, o fato de ter jogado lá com 3 volantes, o Vidal um pouco mais à frente, ok, né? Nesse momento é aceitável fazer esse tipo de experiência. Mas também não seria uma experiência, Piperno, botar o Cebolinha, então? Tipo, fazer um time mais veloz, mas 3 volantes? Eu concordo contigo, sim. É que exatamente me parece que há uma evidente preocupação exatamente por isso aí que você falou. Que a defesa está exposta. Andou tomando muito gol. E eu acho, Pirado, que ele só vai corrigir isso a partir do momento em que os homens de frente participarem mais do trabalho de ocupação de espaço.
do trabalho de fazer sabe, a primeira linha de marcação. E isso no Flamengo não é tranquilo. Eles não são acostumados a isso. É diferente, por exemplo, você pegar o Rony, que faz isso aí a vida inteira. Então, eu acho que, nesse sentido, o Flamengo vai ter que passar até por uma mudança um pouco cultural. Porque ficar trocando o Gerson pelo Vidal, pelo Thiago Maia, pelo Zé, pelo Mané, enfim, não sei se é só isso, não. É isso, Fausto, Flávio. Eu acho o seguinte, eu acho que o treinador do Flamengo, ele tem que começar a perceber uma coisa. Talvez o erro não seja o esquema tático. Eu acho que talvez o erro seja não cobrar tanto dos jogadores de frente que eles marquem. Porque eu acho que se... faz espaço, né? O Gabigol não dá pra dizer, porque o Gabigol, o que ele corre dentro de campo... Agora, o Pedro, eu acho que marca pouco. O próprio Arrascaeta marca muito pouco. Então, eu acho que cabe pro treinador do Flamengo dar mais, como é que eu posso dizer, intensidade para esse time do Flamengo. Eu não acho que o erro é o esquema tático. Vocês concordam que esse Flamengo pode ser mais intenso, jogadores de frente podem marcar mais, como acontece no Palmeiras. É um grande exemplo. O quão todo jogador do Palmeiras é dedicado, é disciplinado, volta, marca. Eu acho que falta intensidade, às vezes, para esse time do Flamengo. Isso é uma ideia de jogo que você tem que passar, demora um certo tempo e tem que achar os jogadores para fazer isso. O Pedro, ele foi muito reclamado, e com razão, porque ele jogou muita bola, mereceu ir para a Copa, tudo, mas não é a característica dele. Ele pode até fazer aquilo, mas não vai fazer tão bem feito. Aí você tem que pesar, no meu conceito, vale a pena você ter um jogador que não te ajuda tanto, mas entrega os gols que ele entrega? No caso do Flamengo, eu acho que sim. Poucos times no Brasil, pouquíssimas vezes o Flamengo vai jogar contra alguém que ele precise de uma marcação de todo mundo. Acho que é uma ideia de jogo, eu compreendo. Mas ele pode se dar o luxo de liberar alguém que possa criar mais, fazer mais gols, tipo o Everton Ribeiro. Também concordo que não dá para sair em todos os sentidos. Mas ele precisa definir isso. O que ele quer? O que ele quer? Ele vai levar atrás aquela evolução que o Dorival deu pro time quando ele coloca Pedro e Gabigol? Vai sacar um dos dois? Um dos dois, Pedro, né? Qual seria a consequência disso? Ele precisa definir. E também, mesmo sendo Vitor Pereira, a gente tem que dar o direito a ele de ter tempo para trabalhar. Claro. Mesma coisa que vale pro Fernando Lázaro, vale pro Vitor Pereira. Começo de trabalho. E com o Mundial no meio, né? O que é pior. Time mais solidário, né? Você quer. É um time que olha mais pro lado, né? Que marque mais. Então, os jogadores de frente marquem mais. Mas o Flávio colocou um ponto interessante aí. Dificilmente uma função como a do Pedro, que é rara hoje, vai ser um cara que vai voltar pra marcar. Eu tô muito curioso pra ver um retorno do Bruno Henrique nesse time aí. Porque o Bruno Henrique, ele era o pulmão do time no ataque, né? Ele tinha uma velocidade incrível. A gente tem que ver como é que ele vai voltar. Porque a velocidade do Bruno Henrique sempre foi o grande forte dele. O ataque eu não vejo tantos problemas do Flamengo no ataque, não. E nem na defesa, são jogadores extremamente competentes, qualificados. Eu acho que o miolo... O Flamengo perdeu o João Gomes, que perdeu pra mim ali, naquele momento, metade do time ali, porque era um jogador que tinha uma função importantíssima. Só que eu não acho que um clube como o Flamengo, que vem ganhando tantos títulos, né? Tem tanto tempo para se trabalhar assim. É complicado você... E outra coisa, o Flamengo tá assim porque vale lembrar que o Flamengo trocou de treinadores aí 6 vezes. Durante esse tempo que o Abel ficou na permanência do Palmeiras, foram 6, né? Acho que é um dado curioso em relação a isso que você falou. O Palmeiras está invicto a 4 jogos contra o Flamengo. Tá. Esses 4 jogos o Flamengo foi dirigido por 4 técnicos diferentes. Então, aí, ó. Renato, Paulo Souza, Dorival e agora o Vitor Pereira. E aí, como é que você vai cobrar algo mais sólido ali? É complicado. O Poilhado falou um negócio hoje e falou agora também. Vai ter que ter alguém ali que tenha pegada mesmo pra chegar nos caras e botar ordem na casa. Eu só não vejo o Vitor Pereira fazendo isso. Talvez o único que tivesse condições de fazer isso, eu vou falar, não se emociona, Pilhado, mas é o Jorge Jesus. Eu sei que quando eu cito o nome de Jorge Jesus, ele
dificilmente vai dormir, entendeu? Ele troca o assunto Pô, Wellington mas vem Rato cá, por Jorge Jesus. o cara já Mas não é o dorme único pra que- discutir a bola parada. Agora mas- você quer o Jorge Jesus. Mas é que é o único, eu Vai acho ficar que sonâmbulo eu aí, não pô. consigo ver um treinador que tenha hoje condições de chegar para esse grupo e impor algumas coisas ali. A não ser que a diretoria chegue com esse treinador e fale assim, ó, que a partir de agora ou obedece ou a gente vai ter que suspendê-lo, enfim, fazer alguma coisa, porque é um grupo muito fechado, Flávio. Já é um grupo muito autossuficiente. Quando você faz alguma coisa fora do normal, você gera fantasmas, né? Quando o Abel sair do Palmeiras, vai gerar um fantasma. Vai ter qualquer derrota, tal, o Abel com o Abel não perderia, não sei o quê. O que é uma cascata, né? Mas acontece. Será... É isso daí, nação. Então escreva nos comentários aí a sua opinião, deixa o seu like. Muito bom dia para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.